terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre reinos da África em história. Então a gente vem falando sobre os africanos de antigamente, da atualidade, e vocês fizeram uma pesquisa, né, baseada em cima do café, lembram? Então, a gente falou um pouquinho sobre as culturas africanas, sobre algumas coisas que eles trouxeram da África quando vieram para o Brasil, e que muitas coisas que a gente utiliza hoje vêm da cultura africana. A África antigamente ela era formada por reinos, né? Onde tinham seus reis. Porém, tinha alguns espaços, né, alguns lugares da África que eram formados, que eram impérios, que tinha os imperadores. Qual que é a diferença então, né? Os impérios, eles eram muito mais ricos, eles tinham muito mais dinheiro. E a gente consegue ver essa divisão de impérios e de reinos no mapa que tem ali no nosso livro, lá na página 20. Quando a gente começou a estudar, então, em história, né, a gente viu que os povos de antigamente, eles formavam as civilizações, né, os lugares, eles fundavam as cidades perto dos rios. E os povos egípcios, que os povos lá da África, né, eles formavam, há muito tempo, eles formaram as cidades próximas ao rio Nilo, que é o maior rio que tem lá na África, tá? Hoje nós vamos conhecer os lugares específicos da África, tá? Alguns reinos, algumas civilizações que tinham lá, né? Que foram construídas com os recursos naturais que tinham próximo ao local onde foram construídas, que era o barro, a areia, a água, né? A vegetação. E a gente pode visualizar então no nosso RA, na página 21, a maior construção feita de barro, de terra, lá na África. Vocês acessem o QR Code para vocês poderem visualizar essa construção, que ela é magnífica. Além disso, vocês conseguem visualizar também o tamanho das construções, eram gigantes, construídas apenas com os recursos naturais, né? Não tinha grandes empresas que utilizavam grandes máquinas, como a gente utiliza hoje, para a construção dessas civilizações, tá? Além disso, no Egito, que nós temos, então, a faculdade, a universidade mais antiga do mundo. Tá? E lá tinha uma grande biblioteca gigante, onde tinha vários livros que eles utilizavam, né, para fazer pesquisas, e tinham todos os registros possíveis nessa biblioteca. Eles utilizavam cores para diferenciar os graus de estudo, não é igual a gente que usa hoje, né, a primeira série, segunda série. Eles utilizavam cores de barbantes para definir esse tipo de escolaridade. Tá? Além disso, eles estudavam geografia, história, matemática, além do Alcorão, astronomia. Tá? O Alcorão é o livro sagrado como se fosse uma Bíblia aqui pra gente. Tudo isso fazia parte dos estudos deles de antigamente. Então, olha quanta coisa interessante eles estudavam. Além disso, o povo africano era um povo que ele era muito misturado também, tinha vários tipos de etnias, tá? O que é uma etnia, então? Lembra que a gente falou que os indígenas tinham a sua etnia também? Tinham a sua característica? Cada grupo era de uma forma, se vestia de um jeito, caçava, ou comia, ou tinha o formato da sua casa de forma diferente? Então, os africanos não era diferente, como a prof disse, tinham os reinos, tá? E além dos reinos também tinham os impérios, então eles eram separados por grupos diferentes. Depois, na página 22, nós temos dois tipos de etnias ali. A etnia Bantu e a Yorubá, tá? Essas duas etnias, vocês vão ter que ir lá no materialzinho de apoio e responder o que está pedindo ali. Cada uma dessas etnias, eles utilizavam tipos de materiais diferentes também, tá? Então, a gente pode ver que uma poderia ser utilizada para quê? Para, então, defender uma cidade, e a outra não, apenas para a construção da sua cidade, né? Então, vocês devem destacar o material de apoio e colar de acordo com o que está pedindo. Depois, vocês devem responder as duas questões propostas que tem na página 22, tá? Naquela época também não existia muito dinheiro, tá? Além disso, as pessoas realizavam trocas. Eu tenho 1 quilo de arroz, você tem a farinha, a gente faz essa troca, né? Para que cada um tenha tanto arroz quanto a farinha. E eles faziam esse tipo de troca para poder sobreviver. Não era feito compras, era feito trocas, ok? Além disso, eles utilizavam também o ouro, a prata e realizavam trocas entre eles.
Além disso, a gente ainda tem ali no nosso livro uma curiosidade sobre a Amina, que foi uma rainha que participou de muitas batalhas e ela queria ter muitos impérios. Então ela batalhava contra os outros impérios para quê? Para poder ter espaço e ter as terras ali na África, o que acontecia muito antigamente. Muitas coisas que acontecem no passado ainda acontecem hoje. Por quê? Porque os grupos, eles ainda são divididos. E antigamente, né, os grupos indígenas, eles falavam as suas línguas, eles tinham o seu modo de se vestir, tinham uma cultura diferente. E hoje muitos grupos ainda seguem os costumes de antigamente, porém outros não. Mas a gente consegue perceber essa cultura, esse modo de se vestir da atualidade ou do passado pelas formas que a gente observa. Na página 23, por exemplo, a gente vê que tem um grupo de pessoas, né, onde eles têm como as pessoas se vestiam antigamente, né, e a gente vê ali muitas roupas cobrindo o corpo todo, penteados, além dos turbantes que eles utilizavam também, ou até mesmo padrões de cores que eles utilizavam, os acessórios que eles utilizavam, tá? E na página 24 nós temos uma atividade que fala um pouquinho mais sobre essa etnia diferenciada de cada africano. E tem um QR Code que mostra ali melhor para vocês poderem acessar a etnia de cada um. Então, acessem o QR Code, visualizem ali qual as etnias que a gente tem. E o africano que abre, né, esse tema para falar da África lá na página 17, ele vem da etnia da Etiópia, né, que ele era um Mursi, que era localizado ali na Etiópia. E ele tem umas características marcantes, né? A gente observa ali o que ele veste na cabeça dele, né? Os desenhos no corpo dele. Então, vocês devem responder as questões propostas voltadas para isso, para o que a prof trouxe até agora para vocês. Observem também os diferentes tipos de penteados que tem ali nas etnias, 4 etnias que traz ali, que eles tem 4 nomes ali diferentes que vocês conseguem visualizar melhor no QR Code, que eles usavam penteados diferentes, um formato de vestir, um acessório diferente, um utilizava um cavanhaque bem gigante, até realmente com uma trança, né? E depois respondem as questões propostas, tá? Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre essas culturas, vocês podem ficar à vontade também, façam uma pesquisa, deem uma olhadinha em como que era antigamente, como que é hoje a cultura desses povos africanos, tá? E aí vocês vão conseguir responder a questão 3. Na questão 3, ele pede para que vocês registrem qual foi a cultura que foi trazida dos indígenas que a gente dos africanos que a gente utiliza hoje ainda, né, na atualidade, tá? Então pesquise alguma coisa que a gente utiliza com frequência, que vocês vê na rua, tá? Que vocês vê na casa de vocês e registrem no caderno, tá certo, pessoal? Então, só vamos realizar até a questão 3 e o assunto que fala sobre os africanos no Brasil, nós vamos falar na próxima aula, tá certo? Beijo, pessoal, até a próxima aula. Tchau!